O sol da tarde castigava o asfalto do centro da cidade, criando uma névoa de calor que subia e distorcia a imagem dos arranha-céus. Para Lucas, um menino de 10 anos, cujos ombros pequenos já conheciam o fardo de responsabilidades de um adulto, aquele calor era apenas mais um detalhe em sua rotina de sobrevivência. Seus pés, protegidos por um par de tênis velhos e furados, conheciam cada rachadura daquelas calçadas. Ele não estava ali para brincar ou passear. Lucas estava trabalhando. Em suas mãos, uma caixa de papelão improvisada servia de vitrine para os poucos pacotes de bala de goma que ele tentava vender. Cada moeda era uma vitória, um pequeno passo para ajudar a mãe, Dona Helena, que vivia acamada desde que uma febre misteriosa lhe roubou as forças, e para garantir que sua irmãzinha, a pequena Sofia de 5 anos, tivesse o que comer à noite. O estômago de Lucas roncava, um lembrete constante de que o pão que ele comeu de manhã já era uma memória distante, mas a fome era uma velha conhecida, uma companheira que ele aprendeu a ignorar. Enquanto a multidão se movia como um rio apressado, Lucas observava os rostos. Rostos cansados, rostos apressados, rostos grudados em telas de celular. Ninguém parecia notar o menino magro encostado na parede de um prédio comercial, com seus olhos grandes e atentos que viam muito mais do que as pessoas imaginavam. Ele via a solidão no olhar de um executivo de terno caro, a preocupação na testa de uma mãe que puxava o filho pela mão, a exaustão nos ombros de um gari que varria o lixo que outros deixavam para trás. Lucas tinha uma sensibilidade que a vida dura não conseguiu apagar. Pelo contrário, parecia tê-la aguçado. Ele entendia, de uma forma que poucas crianças entendem, que por trás de cada rosto havia uma história, uma luta, uma dor. E era por isso que ele não conseguia ser indiferente. Sua mãe sempre dizia, nos dias em que ainda tinha forças para se sentar na cama e pentear os cabelos dele: "Meu filho, a gente pode não ter nada no bolso, mas enquanto tivermos bondade no coração, seremos as pessoas mais ricas do mundo." Essa lição estava gravada em sua alma. Foi então que ele a viu. Uma senhora de cabelos brancos como a neve, que andava devagar, apoiada em uma bengala simples de madeira. Ela não usava roupas luxuosas, apenas um vestido floral de tecido simples e sapatos confortáveis. Carregava uma sacola de pano que parecia conter algumas compras do mercado. Havia uma serenidade em seu rosto, um sorriso contido enquanto observava o caos da cidade, como se estivesse em seu próprio mundo de paz. Lucas sentiu uma simpatia instantânea por ela. Ela lhe lembrava sua avó, que ele só conhecia por fotografias antigas. A senhora parou por um instante, talvez para recuperar o fôlego, e foi nesse momento que a tragédia aconteceu. A ponta de sua bengala prendeu em uma das muitas rachaduras da calçada, a mesma que os pés de Lucas desviavam todos os dias. O apoio se foi num instante. Com um baque surdo e assustador, ela caiu. Seu corpo frágil bateu com força no concreto e a sacola de pano voou, espalhando algumas laranjas que rolaram pela calçada como lágrimas cor de sol. Por um segundo, o tempo pareceu congelar. O fluxo de pessoas se partiu ao redor dela, como a água de um rio se desvia de uma pedra. Alguns olharam de relance, outros fizeram uma careta de piedade, mas ninguém parou. Um homem de terno desviou o olhar e acelerou o passo, falando mais alto ao celular. Um grupo de jovens riu de alguma piada e passou por cima das laranjas sem sequer notar a mulher caída no chão. A indiferença era uma parede invisível e fria. Para eles, aquela senhora era apenas um obstáculo, um atraso em suas vidas importantes. O coração de Lucas disparou. A imagem de sua própria mãe, frágil e indefesa, veio à sua mente. Ele não pensou 2 vezes. Deixou sua caixa de balas encostada na parede e correu. Suas perninhas magras o levaram rapidamente até a senhora, que gemia baixinho, com os olhos fechados de dor.
Ele se ajoelhou ao seu lado, o coração martelando no peito. Senhora, a senhora está bem? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela abriu os olhos lentamente e eles estavam marejados de dor e confusão. Ela viu o rosto de um menino, sujo de poeira da rua, com roupas gastas, mas com um olhar de pura e genuína preocupação. Lucas olhou ao redor, para os rostos anônimos que passavam, para a cidade que se recusava a parar. A raiva e a impotência o inundaram. Como podiam ser tão cruéis? Como podiam deixar alguém sofrendo no chão? Ele respirou fundo, encheu seus pequenos pulmões com o ar poluído da cidade e usou toda a força que tinha. Ele gritou. Não foi um grito de menino, foi um grito de comando, um grito de indignação, um grito que rasgou o véu da indiferença. Ajudem aqui! Sua voz ecoou entre os prédios. Por favor, alguém ajuda! Ela caiu! O grito teve um efeito inesperado. As pessoas pararam, viraram-se. Agora, elas não viam apenas uma senhora caída, mas um menino desesperado tentando protegê-la. A cena era poderosa demais para ser ignorada. Lucas não esperou pela ajuda que demorava a chegar. Ele agiu, viu um pequeno corte na testa da senhora, de onde um fio de sangue começava a escorrer. Sem hesitar, ele puxou a barra de sua própria camiseta, que já era velha e remendada, e pressionou suavemente sobre o ferimento. Calma, senhora. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui com a senhora. Ele dizia, repetindo as palavras que sua mãe usava para acalmá-lo quando ele tinha pesadelos. Ele olhou para as laranjas espalhadas. Com uma mão ainda na testa da senhora, ele começou a juntar as frutas com a outra, colocando-as de volta na sacola de pano. Um ato simples, mas carregado de um profundo senso de dignidade e respeito. A senhora, ainda atordoada, observava tudo. Ela sentia a pressão gentil dos dedos do menino em sua testa, via seu esforço para recuperar suas compras, ouvia sua voz suave e tranquilizadora. Em meio à dor e ao susto, uma onda de calor e gratidão a invadiu. Quem era aquele anjo em forma de menino? Aos poucos, a barreira da indiferença começou a ruir. Uma mulher, talvez a mãe que Lucas tinha visto antes, aproximou-se e perguntou. Ele está certo, ela precisa de ajuda. Alguém já chamou uma ambulância? Um jovem de mochila, que antes passara reto, pegou o celular e discou o número de emergência. Outra pessoa ofereceu uma garrafa de água. O grito de Lucas havia despertado a humanidade adormecida naquela multidão. Ele, o menino pobre que a sociedade tantas vezes tornava invisível, tinha se tornado o centro moral daquela situação. Ele não se afastou quando outros chegaram. Continuou ali, segurando a mão da senhora, uma pequena âncora de segurança em meio ao caos que se formava. Ela apertou a mão dele de volta, uma força surpreendente em seus dedos frágeis. Qual o seu nome, meu anjo? Ela sussurrou a voz fraca. É Lucas, senhora. Não se preocupe, a ajuda já está vindo. Ele respondeu, sem tirar os olhos dela, garantindo que ela soubesse que não estava mais sozinha. Mas a ajuda que estava a caminho era muito mais do que uma simples ambulância. O destino havia sido posto em movimento por aquele ato de pura bondade, e a vida de Lucas, o menino vendedor de balas com um coração de ouro, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo de uma maneira que ele jamais poderia ter sonhado. O dono da empresa no prédio em frente estava prestes a receber uma ligação, não sobre negócios, mas sobre sua mãe, caída na calçada, e sobre o menino desconhecido que se recusou a abandoná-la. Os sons das sirenes cresceram rapidamente, cortando a cacofonia da cidade e anunciando a chegada da ajuda profissional. Em minutos, uma ambulância parou ao lado do pequeno grupo que se formara em torno de Lucas e da senhora. 2 paramédicos, um homem e uma mulher, saíram com uma prancha e uma maleta de primeiros socorros. A multidão, que antes era uma parede de indiferença, agora abria caminho, curiosa e respeitosa. O paramédico mais velho ajoelhou-se ao lado da senhora, que Lucas agora sabia se chamar Elvira.
Senhora, consegue me ouvir? Meu nome é Jonas. Estamos aqui para ajudar. Elvira, com os olhos ainda fixos no rosto preocupado de Lucas, assentiu fracamente, enquanto a paramédica media sua pressão e verificava seus sinais vitais. Elvira não soltava a mão do menino. Era como se ele fosse sua única ligação com a segurança, sua pequena âncora naquele mar de dor e confusão. O menino... Não o deixem ir. Ela murmurou para o paramédico. Ele cuidou de mim. Jonas olhou para Lucas, notando pela primeira vez a mancha de sangue na camiseta do garoto e a determinação em seu olhar. Ele deu um sorriso compreensivo. Não se preocupe, senhora. Ele pode ficar por perto. Enquanto isso, a alguns andares acima daquela cena, em um escritório com vista panorâmica para a cidade, Ricardo Montenegro presidia uma reunião tensa. O ar-condicionado mantinha a sala em uma temperatura gélida, um contraste gritante com o calor da rua. Ricardo, um homem de 40 e poucos anos com uma aura de poder e impaciência, olhava para os gráficos projetados na parede. Números, percentuais, projeções de lucro. Aquele era o seu mundo. Um mundo de metas agressivas e decisões de milhões de reais. Ele era conhecido no mundo dos negócios por sua mente afiada e sua natureza implacável. Construíra seu império de tecnologia do zero e não tinha tempo para distrações. Senhores, os números do último trimestre são inaceitáveis, ele dizia, a voz grave e cortante. Eu não quero desculpas, quero soluções. Quero um plano de ação na minha mesa até o fim do dia. Seus diretores encolhiam-se nas cadeiras de couro, o medo e o respeito visíveis em seus rostos. Foi nesse momento que a porta da sala de reuniões se abriu discretamente. Era sua assistente pessoal, Ana, com uma expressão de urgência que ela raramente demonstrava. Ricardo lançou-lhe um olhar fulminante. A regra era clara: nenhuma interrupção durante reuniões do conselho. Ana, o que for, pode esperar, ele disse, ríspido. Ana, no entanto, não recuou. Ela se aproximou e sussurrou em seu ouvido, a voz baixa e trêmula. Senhor Ricardo, é uma emergência. É sobre sua mãe, Dona Elvira. A máscara de CEO impenetrável de Ricardo se estilhaçou em 1/1000 de segundo. O mundo dos gráficos, lucros e metas desapareceu. Só existia uma palavra em sua mente: mãe. Ele se levantou abruptamente, derrubando uma pilha de papéis. O que aconteceu com ela? Fale, ele ordenou, a voz agora carregada de um pânico que seus diretores jamais tinham ouvido. Recebemos uma ligação de um rapaz. Parece que ela sofreu uma queda na calçada, em frente ao prédio. A ambulância está lá. Ricardo não esperou por mais detalhes. Ele passou pela porta como um furacão, deixando para trás uma sala de executivos atônitos. Ele correu pelo corredor, ignorando os chamados de Ana, e apertou o botão do elevador com uma força desnecessária, rezando para que as portas se abrissem logo. Cada segundo de espera era uma tortura. Em sua mente passavam os piores cenários. Sua mãe, seu porto seguro, a única pessoa no mundo que o via não como um CEO, mas como seu filho. As portas do elevador finalmente se abriram no térreo e Ricardo irrompeu no saguão, empurrando a porta de vidro do prédio com tanta força que ela balançou nos eixos. E então ele viu a ambulância, as luzes piscando, os paramédicos colocando sua mãe com todo o cuidado em uma maca. Seu coração afundou. Ele correu em direção a eles, o terno caro amassado, o cabelo perfeitamente penteado agora em desordem. Mãe, eu estou aqui! Ele gritou, a voz embargada. Elvira virou a cabeça em sua direção e um alívio visível tomou conta de seu rosto pálido. Os paramédicos o reconheceram como o filho e permitiram que ele se aproximasse. Ricardo, meu filho, ela disse, a voz fraca. Antes que ele pudesse perguntar sobre a dor, sobre o que os médicos diziam, ela levantou uma mão trêmula e apontou. Foi ele, Ricardo. O menino. Ricardo seguiu o dedo da mãe e seu olhar encontrou, pela primeira vez, a figura de Lucas.
Um garoto pequeno, com roupas gastas e sujas, parado a uma distância respeitosa, segurando uma sacola de pano com laranjas. O menino olhava para sua mãe com uma preocupação tão genuína que aquilo atingiu Ricardo em cheio. Ele me salvou, filho. Ninguém parou, só ele. Ricardo se aproximou de Lucas, sua sombra alta cobrindo o menino. Lucas se encolheu por um instante, intimidado pela presença imponente daquele homem, que parecia ter saído de uma capa de revista. Foi você que ajudou minha mãe? Ricardo perguntou, a voz ainda carregada de emoção, mas agora com um tom inconfundível de gratidão. Lucas apenas assentiu, incapaz de falar. Ele estendeu a sacola com as laranjas. Eu juntei as coisas dela, que caíram, ele disse baixinho. Ricardo pegou a sacola, mas mal olhou para ela. Seus olhos estavam fixos no menino, na mancha de sangue em sua camiseta, que ele agora entendia ser do ferimento de sua mãe. Como é o seu nome? Lucas, ele respondeu. Lucas, eu não sei como te agradecer, disse Ricardo, e pela primeira vez a emoção quebrou sua voz. Ele enfiou a mão no bolso da calça, tirou a carteira e puxou um maço de notas. Eram notas altas, mais dinheiro do que Lucas já tinha visto em toda a sua vida. Tome, fique com isso. É o mínimo que posso fazer. Ele estendeu o dinheiro para Lucas. O menino olhou para as notas e depois para o rosto de Ricardo. Para qualquer outra criança em sua situação, aquilo seria a solução para semanas, talvez meses de problemas. Seria comida na mesa, remédios para a mãe, talvez até um par de sapatos novos, mas Lucas balançou a cabeça. Não, senhor, eu não quero. Ricardo franziu a testa confuso. Como assim não quer? Você salvou a vida da minha mãe. Você merece uma recompensa. Lucas olhou para a ambulância, onde a senhora Elvira o observava com um sorriso terno. Minha mãe me ensinou que a gente não faz o bem esperando receber algo em troca. A gente faz porque é o certo a se fazer. Eu só fico feliz que a sua mãe está bem. As palavras do menino, ditas com uma simplicidade e uma convicção inabaláveis, atingiram Ricardo como um soco no estômago. Aquele menino, que não tinha nada, estava lhe dando uma lição de integridade que valia mais do que todo o dinheiro em seu banco. Naquele momento, Ricardo não viu um menino pobre. Ele viu um gigante. Senhor Ricardo, precisamos ir! Gritou o paramédico de dentro da ambulância. O tempo havia acabado. Ricardo se voltou para Lucas, o respeito em seu olhar substituindo qualquer outra emoção. Lucas, eu preciso ir com ela agora, mas isso não vai ficar assim. Eu preciso te encontrar. Onde você mora? Qual o seu sobrenome? Lucas, pego de surpresa, gaguejou seu endereço, uma rua simples em um bairro distante. Eu vou te procurar, Lucas. Eu te prometo, disse Ricardo com uma intensidade que mostrava que não era uma promessa vazia. Ele correu para a ambulância, entrou e as portas se fecharam. O veículo partiu, levando a senhora Elvira e o homem poderoso, deixando Lucas sozinho novamente na calçada, com o cheiro do escapamento e o som da sirene desaparecendo ao longe. Ele olhou para sua caixa de balas, para suas mãos sujas e depois para o céu. O mundo parecia o mesmo, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele não sabia se acreditava na promessa daquele homem rico, mas uma coisa era certa. Ele tinha feito a coisa certa. E isso, ele sentia, era a única recompensa que importava. A adrenalina que o manteve de pé por horas finalmente se dissipou, deixando para trás um cansaço que pesava em cada osso do corpo de Lucas. O sol, agora mais ameno, começava sua descida no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Era hora de voltar para casa. Ele recolheu sua caixa de balas, que continha quase a mesma quantidade de pacotes de quando o dia começou. O incidente com a senhora Elvira, embora moralmente gratificante, havia consumido seu precioso tempo de vendas. Com apenas algumas moedas no bolso, ele iniciou a longa caminhada de volta. O trajeto era uma viagem por mundos diferentes.
Ele deixava para trás as avenidas largas, as vitrines brilhantes e os prédios espelhados do centro, e mergulhava em um labirinto de ruas mais estreitas, onde os prédios davam lugar a casas simples e o asfalto se tornava irregular. O cheiro de poluição era substituído pelo cheiro de comida caseira vindo de algumas janelas e pelo som de crianças brincando na rua. Era o seu mundo. Um mundo sem luxo, mas com um senso de comunidade que o centro da cidade jamais conheceria. Ele empurrou a porta de madeira de sua casa, que rangeu em protesto. O lugar era pequeno, composto por apenas 2 cômodos e uma cozinha improvisada, mas era impecavelmente limpo. A pequena Sofia correu em sua direção, abraçando suas pernas com um sorriso que era a luz da vida de Lucas. "Luca, você voltou!" ela exclamou. Ele a pegou no colo, sentindo o cansaço evaporar por um instante. No único quarto, deitada em uma cama simples, estava sua mãe, Helena. Ela parecia mais pálida hoje. Lucas se aproximou e beijou sua testa. "Oi, mãe. Como a senhora está se sentindo?" "Com saudades de você, meu filho." Ela respondeu com a voz fraca, mas com um brilho de amor nos olhos. "Vendeu muito hoje?" Lucas forçou um sorriso e mostrou as poucas moedas. Foi um dia devagar, mas deu para comprar o pão de amanhã. Ele decidiu não contar sobre a queda, sobre o sangue, sobre a ambulância. Não queria adicionar mais uma preocupação ao coração já tão sobrecarregado de sua mãe. Naquela noite, enquanto dividia o pão com sua irmã e ouvia a respiração pesada de sua mãe dormindo, a mente de Lucas não conseguia se aquietar. A promessa daquele homem, Ricardo, ecoava em seus ouvidos. "Eu vou te procurar, Lucas. Eu te prometo." Uma parte dele, a parte que já tinha visto muitas promessas serem quebradas pela vida, dizia para não criar esperanças. Pessoas ricas tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. Por que um homem tão importante se lembraria de um menino vendedor de balas? Mas outra parte, a criança que ainda existia dentro dele, não conseguia deixar de se lembrar da intensidade no olhar de Ricardo, da gratidão genuína em sua voz. E ele se agarrou a essa pequena chama de esperança, mesmo sabendo que ela poderia ser apagada pela primeira brisa de realidade. No hospital mais caro da cidade, a realidade de Ricardo era outra. Sua mãe, Elvira, estava confortavelmente instalada em um quarto particular. Tinha uma pequena fratura no pulso, agora imobilizado com gesso e alguns hematomas, mas os médicos garantiram que ela ficaria totalmente recuperada em algumas semanas. O susto, no entanto, havia sido muito maior que os ferimentos. Ricardo sentou-se ao lado da cama, segurando a mão livre de sua mãe, o alívio tornando difícil para ele formular palavras. Foi Elvira quem quebrou o silêncio. "Você viu aquele menino, Ricardo?" Ele assentiu. "Vi, mãe. Eu tentei dar um dinheiro a ele, mas ele não aceitou." Elvira sorriu, um sorriso que misturava orgulho e ternura. "Claro que não aceitou. Aquele menino tem uma alma nobre. Você não viu os olhos dele? Não havia malícia, não havia interesse. Havia apenas bondade." Ela se ajeitou na cama, o rosto sério. Eu fiquei ali, caída no chão, e as pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível, como se eu fosse um pedaço de lixo. Então veio ele, um anjo sujo de rua. Ele não só me ajudou, ele me protegeu. Ele me deu dignidade quando todos me negaram. Lágrimas brotaram nos olhos de Ricardo ao ouvir o relato da mãe. A culpa o corroeu por não estar lá, por deixá-la passar por aquilo sozinha. "Ricardo", continuou Elvira, a voz firme, "nós não podemos simplesmente esquecer isso. Não podemos tratar a bondade daquele menino como um serviço prestado que se paga com dinheiro. Dinheiro é frio, é impessoal. Aquele menino nos deu uma lição. Ele te deu uma lição." Ricardo olhou para a mãe, surpreso. "Uma lição para mim?" "Sim, para você", ela afirmou. "Você vive nesse seu mundo de negócios, de números, de eficiência.
Você se esqueceu de olhar para as pessoas, Ricardo. Você se esqueceu do que realmente importa. Aquele menino com a camiseta rasgada e os pés descalços é mais rico do que muitos dos seus sócios, porque ele tem compaixão e nós temos uma dívida com ele. Uma dívida de gratidão que não se paga com notas de R$ 100. As palavras de Elvira o atingiram profundamente. Ela estava certa. Nos últimos anos, ele havia se tornado duro, focado demais no trabalho, distante das coisas simples, das conexões humanas. A queda de sua mãe e o ato de Lucas foram uma chacoalhada violenta, um lembrete do que ele estava se tornando. Você tem razão, mãe, ele disse, a voz baixa e convicta. Você tem toda a razão. Eu não vou apenas recompensá-lo. Eu vou mudar a vida daquele menino e da família dele. Ele se levantou, o propósito brilhando em seus olhos. Pegou o celular e ligou para sua assistente Ana. Ana, cancele todas as minhas reuniões para o resto da semana. Tenho uma nova prioridade. A única prioridade. Quero que você encontre toda e qualquer informação sobre um menino chamado Lucas. Eu tenho um endereço. Quero saber tudo. Sobre a família, sobre suas dificuldades, sobre seus sonhos, se for possível. Use todos os recursos necessários. Isso é mais importante do que qualquer contrato que estejamos negociando. Os dias seguintes se arrastaram para Lucas. A rotina voltou a ser a mesma. Acordar cedo, cuidar da mãe e da irmã e passar o dia nas ruas tentando vender suas balas. A cada dia que passava, a chama de esperança diminuía um pouco mais. O encontro com Ricardo e Elvira começava a parecer um sonho estranho e distante. Talvez ele tivesse imaginado a sinceridade no olhar do homem. A vida era dura e não havia espaço para contos de fadas. Enquanto isso, Ana, a eficiente assistente de Ricardo, trabalhava com a mesma dedicação que aplicava aos negócios da empresa. Ela foi pessoalmente ao bairro de Lucas. De forma discreta, conversou com vizinhos, com o dono da pequena mercearia. O que ela descobriu confirmou o que Ricardo já suspeitava. A história de uma família honesta e trabalhadora, atingida pela doença da mãe e pela falta de oportunidades. Uma família que, apesar de todas as dificuldades, era respeitada e querida por todos. Ana compilou um relatório detalhado e o entregou a Ricardo. Ele leu cada palavra, e a cada parágrafo sua determinação se fortalecia. O plano estava traçado. Não seria um ato de caridade, mas um investimento. Um investimento na bondade, na integridade, no futuro. Na sexta-feira à tarde, uma semana depois da queda de Elvira, a rotina da família de Lucas foi quebrada. Ele tinha acabado de chegar em casa, cansado, e estava ajudando Sofia a desenhar em um pedaço de papel de pão. Helena descansava no quarto. De repente, batidas soaram na porta. Não eram as batidas suaves de um vizinho, mas batidas firmes, seguras. Lucas e Sofia se entreolharam surpresos. Ninguém nunca batia à porta deles daquele jeito. Com o coração um pouco acelerado, Lucas se levantou e caminhou até a porta. Ele a abriu lentamente, apenas uma fresta, e espiou para fora. E seu queixo caiu. Seus olhos se arregalaram em total incredulidade. Parado em sua porta, com um sorriso gentil no rosto, não estava Ana ou algum mensageiro. Era o próprio Ricardo Montenegro. Por um longo momento, Lucas ficou paralisado, a pequena porta de madeira sendo a única barreira entre seu mundo de escassez e o mundo de abundância que aquele homem representava. Ricardo Montenegro, com seu terno que provavelmente custava mais do que tudo que a família de Lucas possuía, não demonstrava qualquer sinal de impaciência. Ele simplesmente esperou, oferecendo um sorriso que visava acalmar, não intimidar. Lucas, certo? Eu prometi que viria, ele disse, a voz calma e gentil. Será que eu posso entrar? Eu gostaria de conversar com você e com a sua mãe. Ainda em choque, Lucas apenas conseguiu assentir com a cabeça, abrindo a porta por completo. O rangido da madeira pareceu ecoar o espanto que preenchia o pequeno cômodo.
Ricardo entrou e teve que se abaixar um pouco para passar pelo batente da porta, e então ele parou. Seus olhos, acostumados com a vastidão de escritórios de luxo e a opulência de sua mansão, absorveram a cena. A simplicidade extrema, as paredes descascadas, o chão de cimento batido, os poucos móveis gastos pelo tempo. Ele viu a pequena Sofia, que se escondeu atrás da perna de Lucas, espiando com seus grandes olhos curiosos, e viu, no canto do cômodo, a figura frágil de Dona Helena na cama. Não havia pena no olhar de Ricardo. Havia algo muito mais profundo, um respeito avassalador. Ele estava testemunhando a dignidade em sua forma mais pura. Mãe, é o moço daquele dia, gaguejou Lucas, encontrando finalmente a sua voz. Helena, ouvindo a voz masculina e desconhecida, fez um esforço para se sentar, ajeitando o lençol fino sobre si, um instinto de preservar sua dignidade, mesmo na doença e na pobreza. Quem é meu filho? Ricardo se adiantou, parando a uma distância respeitosa da cama. Boa tarde, Dona Helena. Meu nome é Ricardo Montenegro. Por favor, não se esforce, ele disse, sua voz soando surpreendentemente suave naquele ambiente silencioso. Eu sou o filho da senhora que o seu filho, Lucas, ajudou na semana passada. Ele se virou para a pequena Sofia, que ainda o espiava. E você deve ser a Sofia. O seu irmão é um grande herói, sabia? Sofia deu um sorriso tímido e se escondeu um pouco mais. O gesto de Ricardo, sua calma, seu respeito, começaram a dissipar a tensão no ar. Ele não olhava para eles de cima, mas como um igual. Lucas puxou o único banquinho de madeira do cômodo e o ofereceu a Ricardo. O bilionário aceitou sem hesitar, sentando-se como se estivesse na sua própria sala de reuniões. Dona Helena, começou Ricardo, olhando diretamente nos olhos da mulher. Eu não vim aqui hoje apenas para agradecer. As palavras não são suficientes para expressar a minha gratidão. Eu vim porque eu precisava que a senhora soubesse o filho incrível que criou. As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Helena. Lágrimas de surpresa e de um orgulho imenso que aquecia seu peito. Naquele dia, continuou Ricardo, minha mãe caiu e dezenas de pessoas passaram por ela. Pessoas com pressa, pessoas com dinheiro, pessoas saudáveis, ninguém parou. Ninguém. E então veio o seu filho, um menino de 10 anos. Ele não só parou, como a protegeu, a confortou e teve a coragem de gritar por ajuda quando ninguém mais tinha voz. E quando eu, um completo estranho, tentei dar a ele uma recompensa, um dinheiro que para mim não era nada, mas que eu sei que faria diferença aqui. Ele recusou. Ricardo fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras preencher o silêncio. Ele me disse que a senhora o ensinou a fazer o bem sem esperar nada em troca. Naquele momento, Dona Helena, eu percebi que o seu filho, neste lugar humilde, possui uma riqueza de caráter que eu raramente encontro no meu mundo. Ele não salvou apenas a minha mãe. Ele me lembrou do que significa ser humano. Agora, as lágrimas de Helena corriam livremente por seu rosto. Ela olhou para Lucas, que estava de pé, imóvel, com os olhos fixos em Ricardo, absorvendo cada palavra. É por isso, disse Ricardo, mudando o tom para um de propósito e ação, que eu não estou aqui para oferecer caridade. Estou aqui para propor uma parceria, uma forma de retribuir a bondade com oportunidade. Ele se inclinou para a frente. Primeiro a senhora, Dona Helena. Sua saúde é a prioridade. Eu conversei com os médicos que cuidaram da minha mãe. Um carro virá buscá-la amanhã de manhã para uma consulta com um dos melhores especialistas do país. Todos os exames, tratamentos, cirurgias, se necessário, e medicamentos serão totalmente custeados por mim. Eu quero que a senhora tenha a mesma chance de recuperação que a minha mãe teve. O queixo de Helena caiu. Ela tentou falar, protestar, dizer que era demais, mas Ricardo levantou a mão gentilmente. Isso não é negociável. A saúde da mãe do herói da minha mãe é, agora,
minha responsabilidade também. Ele então se virou para Lucas. Segundo, esta casa. Vocês merecem um lugar seguro, confortável, com espaço para a Sofia brincar e para a sua mãe se recuperar. Eu já aluguei um apartamento para vocês em um bairro bom, perto de escolas e do hospital. Está mobiliado. As chaves estão aqui. Ele tirou um chaveiro do bolso e o colocou sobre a pequena mesa. O aluguel do primeiro ano é por minha conta. Isso dará a vocês tempo e tranquilidade para se reestruturarem sem preocupações. O silêncio no cômodo era total, quebrado apenas pelo soluço contido de Helena. Lucas e Sofia olhavam para as chaves como se fossem um artefato de outro planeta. Mas Ricardo ainda não tinha terminado. Ele guardou o melhor para o final e seu olhar se fixou em Lucas. E por último, você, Lucas. O seu caráter é a fundação, mas a sua mente precisa das ferramentas certas para construir um grande futuro. A partir de segunda-feira, você não vai mais vender balas na rua. Você vai para a escola, uma das melhores escolas particulares da cidade. Eu vou custear toda a sua educação, da primeira série até a universidade que você escolher. Toda ela. O impacto dessa última oferta foi o mais forte. Educação. A única coisa que Helena sonhava para os filhos, mas que a vida lhes havia negado. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. E mais, acrescentou Ricardo, eu quero lhe oferecer um estágio na minha empresa. Uma vez por semana, depois da escola, você irá ao meu escritório. Não para trabalhar, mas para aprender. Eu serei seu mentor pessoal. Vou te ensinar sobre negócios, sobre tecnologia, sobre a vida. E por este trabalho, você receberá um salário mensal, uma mesada generosa, para que você possa cuidar da sua família com dignidade e nunca mais precise se preocupar se haverá pão na mesa amanhã. O dique se rompeu. Helena chorou abertamente. Um choro de alívio, de gratidão, de um peso de anos sendo retirado de seus ombros de uma só vez. Sofia, sem entender tudo, mas sentindo a emoção da mãe e do irmão, começou a chorar também. Lucas era o único que não chorava. Ele estava paralisado, olhando para Ricardo, e via não um benfeitor, mas um anjo da guarda. Ele via a promessa cumprida, a sinceridade transformada em ação. Com a voz trêmula, Helena conseguiu falar. Senhor, eu não sei o que dizer. Deus te abençoe. Deus te abençoe por ver o meu filho. Ricardo sorriu. Ele é impossível de não ver, senhora. Ele se levantou, sua missão ali estava cumprida. Deu um aperto de mão firme em Lucas, que agora parecia mais alto, mais ereto. Amanhã de manhã às 8, o carro estará esperando, ele disse, antes de se virar e sair, deixando para trás uma família em estado de choque e um futuro inteiramente reescrito. Lucas caminhou até a porta e o observou ir embora. Depois, fechou a porta, olhou para sua mãe, para sua irmã e então para as chaves em sua mão. Não eram apenas chaves de um apartamento, eram as chaves para uma nova vida. O peso da responsabilidade que ele carregava desde tão pequeno havia desaparecido, substituído por um novo tipo de peso, a maravilhosa e estonteante promessa de um futuro brilhante. O dia seguinte marcou o início de uma nova era para a família de Lucas. Pontualmente às 8 da manhã, um carro preto e reluzente, diferente de tudo que já havia parado naquela rua poeirenta, estacionou em frente à casa. O motorista, um homem de uniforme impecável, abriu a porta para Dona Helena com uma cortesia que a deixou sem palavras. Com a ajuda de Lucas, ela se acomodou no banco de trás, macio como uma nuvem, e partiu em direção a uma nova esperança. A jornada para o hospital foi o primeiro de muitos milagres. Helena foi tratada não como um número, mas como uma rainha. Os médicos, os melhores do país, descobriram que sua condição, embora séria, era tratável com a medicação e o cuidado corretos. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que a dor não seria seu destino eterno.
Enquanto isso, Lucas e Sofia exploravam o novo apartamento. Para eles, era um palácio. Sofia correu de um cômodo para o outro, rindo, encantada por ter seu próprio quarto, com uma cama só para ela. Lucas abriu a torneira da cozinha e viu a água sair, quente e abundante. Abriu a geladeira, que zumbia suavemente, cheia de comida. Eram luxos tão básicos para tantos, mas para eles representavam um universo de segurança e conforto que jamais haviam conhecido. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lucas, não de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que parecia grande demais para seu peito de menino. A primeira semana foi um turbilhão de novidades. Lucas trocou seus tênis furados por sapatos novos e sua camiseta remendada por um uniforme escolar engomado. Seu primeiro dia na nova escola foi assustador. Ele era o menino que veio do nada, cercado por crianças que haviam nascido em berços de ouro. Alguns olhares de desdém vieram em sua direção. Um garoto até zombou de seu jeito quieto. Mas Lucas não se abalou. Ele respondeu não com raiva, mas com a mesma dignidade silenciosa que usou na calçada com a senhora Elvira. E quando as primeiras provas chegaram, sua inteligência, afiada pela necessidade de sobreviver e aprender rápido, brilhou. Ele não demorou a ganhar o respeito de professores e colegas, não pelo seu misterioso benfeitor, mas por sua mente brilhante e seu coração humilde. A verdadeira transformação, no entanto, acontecia uma vez por semana, nas tardes de quarta-feira. Lucas entrava no arranha-céu da Montenegro Tech e o elevador o levava ao último andar, ao escritório de Ricardo. O lugar parecia um cenário de filme, com paredes de vidro e tecnologia por toda parte. No início, Lucas se sentia um peixe fora d'água. Mas Ricardo era um mentor paciente e dedicado. Ele não lhe ensinava apenas sobre planilhas e estratégias de mercado. Ele lhe ensinava sobre confiança. «Olhe pela janela, Lucas», disse Ricardo um dia, apontando para a cidade que se estendia abaixo deles. «Nunca se esqueça de onde você veio, mas nunca deixe que isso limite até onde você pode chegar. Sua perspectiva é única. Você vê coisas que eu não vejo. Isso não é uma fraqueza, é o seu maior poder». Lucas, por sua vez, mantinha Ricardo com os pés no chão. Ele contava histórias de sua antiga vizinhança, lembrava-o do valor de um pão dividido, de um sorriso de um vizinho. Ele era a consciência de Ricardo, o lembrete vivo do que realmente importava. Elvira, totalmente recuperada e mais enérgica do que nunca, tornou-se uma presença constante e calorosa na vida deles. Ela não era a mãe do dono da empresa, era a avó Elvira. Trazia bolos para Sofia, ajudava Helena com as novas receitas que aprendia e passava horas conversando com Lucas, ouvindo sobre seus desafios na escola e seus sonhos. A relação entre as duas famílias floresceu, transformando-se em um laço de afeto genuíno, forjado não pelo dinheiro, mas pela gratidão e pelo amor. Os anos passaram voando, cada um construindo sobre a base sólida que aquele ato de bondade havia criado. O tempo, que antes era um inimigo que trazia mais dificuldades, agora era um aliado que trazia crescimento e felicidade. 10 anos depois, a cena era outra. Na mesma sala de reuniões, onde Ricardo uma vez aterrorizou seus diretores, um jovem de 20 anos, alto, de postura confiante e olhar penetrante, fazia uma apresentação. Era Lucas. Ele não usava um terno caro, mas roupas simples e elegantes que refletiam sua personalidade. Ao seu lado, Helena com a saúde restaurada e um brilho de orgulho nos olhos, e Sofia, uma jovem vibrante e inteligente, assistiam da primeira fila. Elvira e Ricardo estavam na mesa principal. Lucas não estava apresentando uma estratégia para aumentar lucros. Ele estava apresentando o projeto de sua vida, a Fundação Recomeço, um braço social da Montenegro Tech. O objetivo era identificar crianças em situação de vulnerabilidade, como ele um dia esteve, e oferecer não esmolas, mas o mesmo que ele recebeu,
saúde para suas famílias, moradia digna e, acima de tudo, acesso à educação de qualidade e mentoria. Não estamos dando a eles um peixe, explicou Lucas, sua voz ressoando com paixão e convicção. Estamos lhes dando a vara de pescar, o barco, o mapa do oceano e a confiança para navegar. Estamos investindo em potencial humano, o recurso mais valioso que existe. Quando ele terminou, a sala ficou em silêncio por um momento e depois irrompeu em aplausos. Ricardo se levantou e caminhou até Lucas. Ele colocou as mãos nos ombros do rapaz e a emoção em sua voz era palpável. Há 10 anos, naquela calçada, eu achei que estava recompensando um menino por sua boa ação, disse Ricardo com os olhos marejados. Hoje, eu vejo que fiz o melhor investimento da minha vida. Eu investi em um diamante bruto, Lucas, mas você se poliu e se tornou algo infinitamente mais precioso. Você se tornou um farol de esperança. Lucas sorriu, o mesmo sorriso genuíno do menino de 10 anos. Ele olhou para sua família, para Elvira e para o homem que lhe deu um futuro. O ciclo estava completo. O grito de ajuda de um menino pobre não apenas salvou uma vida, ele semeou uma floresta de novas oportunidades que agora dariam frutos para centenas de outras pessoas. A moral desta história é profunda e clara. Ela nos ensina que um único ato de bondade, por menor que pareça, tem o poder de criar ondas de transformação que podem mudar o mundo. Mostra que a verdadeira riqueza de uma pessoa não está em suas posses materiais, mas na força de seu caráter, na profundidade de sua compaixão e na coragem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. A história de Lucas e Ricardo prova que o maior investimento que podemos fazer não é em ações ou em propriedades, mas na vida e no potencial de outro ser humano. Ajudar alguém a se reerguer não é um ato de caridade, é um ato de fé na humanidade. E essa fé, como vimos, sempre gera os mais belos e inesperados dividendos. E essa foi a nossa história de hoje. O que você achou da incrível jornada de Lucas? Você acredita que um pequeno gesto pode realmente mudar um destino? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nós adoramos ler o que vocês pensam. E se você já presenciou ou protagonizou um ato de bondade que marcou sua vida, compartilhe sua história conosco. Não se esqueça de deixar o seu like se você se emocionou, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes. Um grande abraço e até a próxima.